Iniciando a gravação da nossa reunião, eu já estou aqui com o PowerPoint aberto. E o que nós vamos fazer hoje, a gente começa, e a semana que vem a gente dá uma melhorada legal no que nós vamos fazer. Levanta a mão aqui para mim, por favor, de vocês 4, quem tem Instagram? A Ayla tem, Beatriz não tem? Beatriz tem também, todo mundo tem. Ótimo. Vocês sabem criar uma arte para publicar no Instagram? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Por que especificamente para o Instagram? Por causa do tamanho. E o que nós fizemos para o Instagram, depois a gente estende para Facebook e para outras redes sociais. Então, olha aqui, ó. Acabei de pegar isso daqui. Fui lá no Instagram e dei uma olhadinha. E a Livelo é uma empresa que trabalha em parceria com cartões de crédito. À medida que você vai gastando com cartão de crédito, você vai acumulando pontos. E depois você pode pegar os pontos e trocar por produtos, né? Tem da parte de tecnologia, de celular, de fitness, tem uma série de coisas. Então eu acabei de ir lá, escolhi assim aleatoriamente. Então o que eles têm aqui? Isso daqui na verdade é um slide que tem um tamanho personalizado e eu vou passar para vocês qual é o tamanho para ficar legal no Instagram. Nós vamos ter uma imagem de fundo, ele é bem fácil de fazer. Depois nós vamos ter um retângulo que a gente vai aplicar esse efeito aqui um pouco colorido, talvez pelo PowerPoint não dê para ficar igual, mas alguma coisa nesse sentido. E depois o texto. Vocês vão ver que é super tranquilo isso daqui. Bom, para tal, a gente vai trabalhar, não vai simplesmente ir lá para o PowerPoint e vai começar. Bom, vamos fazer o seguinte. Já estou com o PowerPoint aberto, eu vou criar o meu primeiro slide, tá? E agora, esse primeiro slide, ele não precisa de nada disso. Então, eu vou selecionar tudo e vou deletar. Na verdade, eu vou até começar um arquivo novo. Vou fechar esse daqui. Nem vou salvar. E vou começar um arquivo novo, do zero. Olha lá, uma apresentação em branco. Muito bem. Não vou precisar disso daqui. E preciso mudar o tamanho do slide que vai ser convertido numa imagem. Então, se vocês têm aí alguma anotação, caderno, alguma coisa, importante. Eu vou só escrever aqui, depois eu apago. Publicações no Instagram tem que ter o tamanho, para ficar legal, de 600 por 600 pixels. Eu acho que vocês não sabem o que é um pixel. Então, eu vou explicar rapidamente, mas no PowerPoint a gente não consegue trabalhar com pixels. Vou usar o Paint para mostrar para vocês, porque o Paint é um editor de imagens. Olha aqui, ó. Essa daqui é a área de trabalho do Paint. Então eu posso pegar aqui e pintar isso de uma determinada cor, né? Posso colocar os objetos aqui, só que eu vou mudar a cor dos objetos, senão não aparece. Então tá lá, posso colocar objetos, tá, tudo bem. Agora, qual que é o tamanho dessa imagem? Aqui no redimensionar, a gente pode pegar e clicar em pixels e ele vai dizer qual que é o número de pixels, são os pontinhos. Então, se a gente der um zoom, vai dando zoom, ó, já dá para ver aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente já começa a ver que a imagem ela é formada por pequenos pontos. Inclusive, se eu pegar o pincel aqui e começar a pintar, vocês estão vendo aqui, ó, olha lá, que o pincel, ou melhor, o lápis, eu vou dando clique, ele vai preenchendo quadradinhos. Cada um desses quadradinhos é chamado de pixel e é um ponto. Então, em imagens, a gente mede o tamanho das imagens pelo número de pixels que existe na horizontal e na vertical, né? E essa imagem, por exemplo, ela tem 1.304 pixels na horizontal, então se nós fôssemos contar os pontinhos aqui, os pixels na horizontal, 1.304,
e na vertical 751. Uma imagem Instagram, ela tem que ter que tamanho? 600 por 600. Só que eu vou mudar aqui, ela vai ser 600 por 600. Então, essa daqui seria uma área, seria o tamanho de uma imagem a ser publicada no Instagram. Então, programas que trabalham com imagens, a gente mede em pixels. E essa imagem tem 600 por 600. Se nós mudarmos, por exemplo, eu quero uma imagem que tenha 800 por 600. O que vai acontecer lá no Instagram? Vocês já devem ter publicado, e na hora que a gente está publicando uma foto ou qualquer coisa, ele tem um botãozinho ali que ajusta a imagem. Então, ele corta partes da imagem para ela ficar em 600 por 600, ou o Instagram acrescenta espaços acima e abaixo ou dos lados. Então, qual que é o ideal? Imagens no tamanho de 600 por 600. Só que aqui no Paint não, no PowerPoint, a gente não trabalha com pixels, a gente vai trabalhar com centímetros. Então, no menu Design, eu já tenho aqui um slide em branco. No menu Design, a gente tem tamanho do slide. E a gente pode escolher um tamanho padrão ou tamanho widescreen. Mas, no nosso caso, não é nenhum desses. Nós vamos pegar um tamanho personalizado. Então, slides dimensionados para personalizado. E aqui a gente põe em centímetros. Então, as opções são, você pode fazer de 6 por 6, né? E ó, garantir o ajuste, já tem uma imagem quadrada. Só que 6 por 6, na verdade, isso daqui é um baita de um zoom. A gente pode fazer de 60 por 60, né? Então, ao invés de 6 por 6, fazer de 60 centímetros por 60, não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele tem que ter de 600 por 600, não tem diferença nenhuma. Você pode escolher o tamanho. Eu vou deixar aqui, ó, 60 por 60. Ele já ajustou. Então, deixa eu deixar é cacófago, né? Deixa eu deixar. A imagem que a gente quer produzir, então tá lá. Agora vem começar algumas dicas, e eu sugiro que vocês tenham aí uma caneta, alguma coisa, que eu vou passar dica de site, onde pegar imagem, dica de site de como trabalhar com cores, ou passar para vocês como trabalhar com cores, o que significa cada cor, e assim por diante. Vou dar uma geral, não vou falar de PowerPoint especificamente, não. Então, por exemplo, eu preciso de uma imagem de fundo. Onde buscar? O Google é a nossa ferramenta padrão, mas existem portais, sites, que são que as pessoas tiram fotos, fazem imagens e colocam lá. Algumas para vender e outras gratuitas. Então eu vou indicar para vocês, eu conheço dois legais. Um se chama Pixabay. Então anota esse nome aqui. É só colocar no Google Pixabay. Aí a gente manda pesquisar e ele é o primeiro que tem aqui, ó, é o pixabay.com. Então tá aqui, ó, use nosso banco de imagens royalty free. O que é royalty? É o dinheiro para que a gente é o que a gente paga para o proprietário da imagem. Então ele já traz aqui, ó, um conjunto de imagens, né? Mas a gente pode selecionar por categoria, sim, né? Então vamos supor, vamos fazer um de fitness. Vamos ver o que ele nos apresenta de fitness. Olha aqui, ó, uma série de imagens de fitness. Eu não vou ficar procurando muito, selecionando nada. Vou pegar uma imagem qualquer e vou levar para lá. Vou levar lá para a gente trabalhar com ela, tá? Vamos ver aqui uma imagem qualquer. Vamos escolher uma aqui. Pegar essa daqui, ó, que aí a gente pode aplicar um efeito nela. Essa daqui, ó. Selecionei, download grátis. Ele pergunta qual é o tamanho. Para a gente aqui não importa muito, porque nós vamos dimensionar exatamente para o tamanho lá do nosso slide. Então, download. Ele pergunta se eu sou um robô. Não, eu não sou um robô. Robôs são aqueles programas que ficam acessando sites, programa de computador que fica acessando o site.
vou fazer o download. O meu navegador, ele está configurado para perguntar onde eu quero salvar o arquivo. E existem navegadores, por exemplo, é possível que o seu esteja configurado para salvar automaticamente na pasta Downloads. Então, no meu caso, ele está perguntando onde que eu quero salvar, e eu já até tinha criado, porque eu tinha pensado em dar essa aula para vocês, uma que eu chamei de fundo. E eu vou chamar essa daqui de fundo 1. Tá? Então, já salvei a minha imagem lá na pasta, criei uma pasta, a imagem fundo é essa daqui, que eu tinha pensado em fazer alguma coisa relacionada ao secretariado, tudo, mas vamos fazer uma desse jeito, tipo, siga seu caminho, aí a gente cria uma frase de expressão aqui, como se fosse fazer um detalhe. Bom, deixa eu ir passo a passo aqui com vocês. Gravação iniciada, tá tudo bem aqui com relação a até agora, como capturar imagem? Vai lá no Pixabay. Eu falei que tinha um outro site, né? Deixa eu mostrar o outro para vocês. Ele se chama Pexels. Ó. Pexels. Então seleciona, manda o Google pesquisar e ele já é o primeiro aqui, ó, pexels.com. E ele funciona da mesma forma que o Pixabay, igualzinho. Um banco de imagens, vamos ver se a gente acha uma imagem mais legal aqui, né? Por exemplo, fitness. E aí tem, às vezes são até as mesmas imagens, por exemplo, alguém tirou uma foto e coloca tanto em um como em outro, porque as pessoas podem fazer download e podem pagar voluntariamente, né? Eu tenho umas imagens que eu coloquei aí nos sites, tudo, mas até hoje eu nunca recebi dinheiro por elas. Vamos achar aqui alguma coisa que a gente possa utilizar de fitness. A gente já selecionou uma lá. Vou pegar essa daqui, ó. Olha lá, mesma coisa, baixe grátis, né? Se eu quiser fazer uma doação, um minutinho só, deixa eu já. Se eu quiser fazer uma doação, eu posso. A foto, quem tirou foi essa galeria aqui, né? Eu posso agradecer pelo Twitter, e aí eu faço propaganda, o The Lazy Artist, que é esse cidadão que está aqui, ou eu posso compartilhar isso no Instagram fazendo propaganda para ele, né? Então, as três imagens, as três formas, e o que nós vamos fazer aqui? Agradeça no Twitter. Então, vamos de novo, olha lá, baixe grátis. Já vou salvar novamente, eu vou chamar isso aqui de fundo 2. De fundo 2. Prontinho. Então, duas formas, existem outros, tem uma quantidade gigante aí de portais que a gente pode, que são bancos de imagens. Bom, aí a ideia é a seguinte, ó, vou dar uma olhada nessas imagens aqui, ó. Esse fundo 2 eu vou editar com o Paint e eu vou clicar aqui em redimensionar, só para ver qual que é o tamanho da imagem. O que nós vimos? Ela tinha que ter 600 por 600. Então eu vou tentar redimensionar. Eu vou pôr aqui, ó, 600. E para que essa imagem não fique distorcida, olha o que o Paint vai fazer. Ele já tem aqui, ó, manter taxa de proporção. Ele fala, olha, para você não distorcer a imagem, ela vai ficar de 600 por 400, mas eu quero uma de 600 por 600, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue ajustar uma imagem. Eu vou deixar ela de 600 por 900, ficou desse tamanho. E aí, olha o que a gente pode fazer. A gente pode, perceba aqui embaixo, ó, é o tamanho da imagem. 900 de altura, de largura, 600 de altura. Então eu posso manualmente ir diminuindo a mensagem. Perceba aqui ó, que eu já estou com 837. Tá? Então eu vou tirar um pedaço dessa imagem, eu vou chegar até os 600. Olha lá, 600 por 600. Essa vai ser a imagem que eu vou utilizar. Já salvei, é a imagem fundo 1. Vamos fazer com a imagem fundo 2 também, só para vocês verem como é que é. Eu vou editar no Paint, tá? Diminuir o zoom. Essa daqui vai ser mais difícil de trabalhar, vamos dar uma olhada nela. Tamanho, ela tem 6.000 por 400.
Vamos tentar aqui, ó. Vamos pôr uns 600 por 900. Ele diminuiu bastante. E agora a gente tem que tentar mexer nessa imagem. Eu vou jogar lá mais para cima. Tudo isso daqui é treino, viu? Não tem nada demais. Vamos ver se a gente consegue deixar essa imagem de 600 por 600. E agora eu vou jogando. Fica de olho aqui embaixo. E eu vou subindo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue chegar em, olha, 600 por 720. Não tá legal, hein? Não tá legal, porque na hora que eu jogar lá vai perder. Então essa imagem aqui eu vou descartar. Vou usar aquela outra de 600 por 600 que deu certo. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar uma imagem de fundo no nosso slide. Como fazer isso? No menu inserir, imagens, eu quero uma imagem desse dispositivo e ele pergunta, onde que está a sua imagem? Vou pegar aqui a imagem de fundo, a fundo 1. Ó. E aí, eu redimensiono e ela vai caber certinho no meu slide. Ela já está aqui prontinha para caber no meu slide. Eu vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa que tem aqui, ó. Como é que nós vamos fazer esse detalhe metade da imagem? Então, não sei se no final das contas vai ficar legal, mas a gente vai colocar aqui um retângulo e vai dar uma outra coloração. Aí eu quero dar umas dicas para vocês. Cores. Ora, quando vocês olham para essa imagem aqui, aí vocês podem me responder. Qual que é a cor predominante? É um laranja aqui, meio tijolo, né? Meio alguma coisa do tipo. Com o verde, mas qual que é a cor predominante? É esse laranja, meio atijolado aqui, né? O que que o laranja desperta na gente? Vocês sabem me dizer? Psicologia das cores. O que o laranja desperta na gente? Alguém sabe me dizer? Não? O silêncio deve dizer que não. Então eu tenho aqui um arquivo que eu vou passar para vocês, que se chama, opa, não é esse, Psicologia das Cores. Ah, peraí que eu cliquei errado, não é aqui. Eu coloquei o Psicologia das Cores como plano de fundo, depois eu mudo aqui. Cliquei no lugar errado. Visualizar. Então tá aqui, ó. Vou aumentar o zoom. O laranja está aqui embaixo. Vamos ver o que que o laranja desperta na gente. Emoções que o laranja desperta: inovação, modernidade, juventude, diversão, vitalidade, acessibilidade. Alguns logotipos que utilizam o laranja: marcas que expressam diversão, dirigidas na sua maioria ao público juvenil. Ótima cor para expressar alegria e juventude. Então, esse material, a Fanta, a Fox e o Nick, que é um canal de desenho, né, de programas para criança. Então, esse materialzinho aqui, bem resumido, ele vai nos auxiliar. Eu preciso fazer uma publicação e eu quero despertar o que nas pessoas? Por exemplo, eu quero despertar confiança, profissionalismo, serenidade, seriedade, calma, o infinito. Então, são tons de azul. É utilizado por bancos, por produtos medicinais, por produtos tecnológicos, companhias aéreas. Ó, companhia aérea, confiança, né? Por exemplo, o rosa, romance, delicadeza, inocência, diversão, feminilidade, assim por diante. Olha aqui o símbolo, um dos logos mais conhecidos do mundo, o da Apple e o da Nike. Depois aqui, ó, tem o da Adidas, o da Sony. O que que os logos, as imagens, a cor preta, ela desperta na gente? Poder, mistério, sofisticação, prestígio, a temporalidade, a morte, né? Isso não quer dizer que o Nike aqui significa morte, não é? É poder, sofisticação, prestígio. Então, a pessoa que usa um tênis Nike, qual que é a mensagem que está passando por trás? Agora, quem está usando, por exemplo, uma camisa da Adidas, um tênis da Adidas, o que que a Adidas procura passar? Transparência, pureza, nobreza, né? Suavidade, limpeza e assim por diante. Então, esse material aqui eu vou passar para vocês. Dessa forma, a gente viu que o laranja
desperta essas emoções. Portanto, essa imagem aqui, ela poderia ser utilizada como, olha, imagina que você está montando um material para carreira, cursos que a pessoa pode fazer, profissionalismo, alguma coisa do tipo. É uma imagem legal, que a gente não digo que é ideal, mas é uma imagem legal, tá? Então a imagem já está criada aqui. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre combinação de cores. Não sei se vocês sabem, mas como é que as cores são formadas? As cores são formadas por algo chamado círculo cromático. O círculo cromático é este círculo que traz as cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias, elas ficam aqui, ó, o vermelho, o vermelho, o verde e o azul, né? Da combinação dessas três cores, então o que que dá? Verde mais vermelho, dá o amarelo, ó. Então, essa mais essa dá o amarelo. O que que dá? Do vermelho mais o azul, dá o púrpura. O que que dá? O verde mais o azul, o azul royal, dá o azul cian. E assim por diante. Então, a combinação pouco importa. O que importa é que tem aqui uma distribuição que vai nos auxiliar na combinação das cores. Então, essa combinação das cores, ela se chama aqui, ó, harmonia das cores, é o nome do arquivo. Então, se nós quisermos utilizar duas cores com destaque, quais são duas cores? A gente pega assim, ó, uma numa ponta e a outra na outra ponta, passando uma reta. Vou voltar lá no círculo cromático. Aqui, ó. Por exemplo, vou fazer assim. Se eu tenho uma cor predominante verde, qual vai ser a cor complementar do verde? É a púrpura. Vocês já viram a escola de samba Mangueira do Rio de Janeiro? Verde rosa da Mangueira? Da onde que saiu o verde ou rosa ou púrpura? Saiu do círculo cromático e da harmonia das cores. São duas cores complementares, né? Não é à toa que escolheram verde e rosa lá, e às vezes a gente acha que combina, que não combina, mas elas são chamadas cores complementares. Por exemplo, eu quero com azul. Qual é a cor complementar deste azul aqui, ó? É só passar uma linha que deveria ser reta, é o amarelo. Qual é a cor complementar do vermelho? Cor complementar do vermelho é o azul, né? No nosso caso, qual é a cor complementar do laranja? É o azul. São as duas cores com mais destaque, tá? Agora, a gente pode combinar? Então, são as duas cores com mais destaque, são chamadas de cores complementares. Nós podemos trabalhar com cores próximas umas às outras. Então, são chamadas de cores análogas. A gente vai no círculo cromático e escolhe três cores lado a lado. Não vai, por exemplo, se fosse um site, ele teria cores mais equilibradas, não teria muito choque, não tem muito impacto visual. São chamadas cores análogas. Depois nós temos as cores em triangulação. Ah, eu quero fazer uma imagem, quero fazer um cartaz, quero fazer um folder, né? Eu acho que de vez em quando vocês fazem folder com a Adriana. Levanta a mão aqui para mim se eu estou certo. Ou alguém me responde. Não sei, a Eduarda chegou na aula. Oi, Eduarda. A Adriana não pede para vocês fazerem folder de vez em quando? Hein, Beatriz? Você levantou a mão, pede, não pede? Eu vejo de vez em quando, alguma coisa do tipo assim, eu estou enganado. Pode falar. Angela, já pedi. Pediu? Folder e banner. Então, olha, o que que vocês podem utilizar? Olha quanta coisa que eu estou passando para vocês. Imagens que vocês podem pegar no Pixabay ou no Pexels. Depois, psicologia das cores. Que cores? Então, antes de montar o folder, antes de montar o banner, antes de montar a apresentação, o slidezinho lá para o PowerPoint, qual que é a mensagem que vocês querem passar? Qual que é a emoção? Aí vocês dão uma olhada aqui e falam, olha, o nosso folder, a cor predominante ideal é a cor amarela. Estímulo, alegria, positividade, aconchego, simpatia, otimismo. Olha lá, o McDonald's, Ferrari,
National Geographic. Então, vocês podem utilizar isso aqui para produzir. Se tiver um trabalho da Adriana vindo pela frente aí, vocês podem utilizar. Ah, o meu, por exemplo, o nosso folder ele vai ser cor predominante, amarelo. Mas o amarelo, se eu quiser trabalhar com amarelo mais uma cor, qual é a cor complementar do amarelo? É só vir no círculo cromático, a cor complementar do amarelo, olha lá qual que é. É um roxo ali, né? Se eu quiser trabalhar com cores análogas, então eu tenho aqui o amarelo, quais seriam? Seriam esse tom aqui de laranja e esse tom de verde. Ah, não, eu quero trabalhar com 3 cores, é só pegar. Então faz assim, monta um triângulo aqui, você já sabe quais são as 3 cores. Mas você pode também trabalhar com cores que são chamadas meio complementares. Tem esse formato aqui desse triângulo. Então seria só movimentar esse triângulo, colocar uma das pontas, essa ponta aqui, ó, colocar ela aqui e essas duas. Então, ó, se eu mexer uma, duas, ele daqui vem uma, duas, vem para cá e o outro vem para cá. Então esse daqui, aqui, ó, essas seriam as cores meio complementares. 4 cores em forma de retângulo. Uma estaria aqui, e aí depois vocês vão montando as outras. Ou ainda cores, 4 cores, em forma de quadrado. Então é assim que o pessoal que trabalha com propaganda, publicidade e propaganda, é assim que eles criam a harmonia, escolhem quais são as cores e criam a harmonia entre as cores. E a gente percebe que tem todo esse trabalho desenvolvido por trás. Tá? Então, depois eu vou trocar essa imagem aqui, que eu coloquei sem querer. Nós queremos produzir alguma coisa aqui, né? E nós vamos colocar um painel, um retângulo, e nós vamos fazer com que esse retângulo, ele altere de alguma maneira a cor original. Então, como fazer isso daqui, ó? No menu inserir, nós vamos colocar uma forma, e aqui a forma é o retângulo. Pode colocar aqui do lado, não tem problema, tá? Aí a gente pega isso e põe aqui, ó. Vocês estão vendo que na hora que eu clico, ele coloca meio transparente, né? É isso que a gente quer fazer, só que originalmente ele está assim, né? Então, o que nós vamos fazer com esse retângulo? Nós vamos aplicar uma cor nele e deixar com uma certa transparência, para dar um destaque aqui, poderia ser na metade de cima, metade de baixo, tudo. Bom, como fazer isso daqui? Então, vamos lá. Eu dei um clique direito e vou em formatar. Por que é uma forma? Porque quando a gente insere, nós escolhemos uma das formas. Tem todas essas formas aqui, ó, para a gente poder inserir tudo isso. Então, o retângulo é uma forma. Então, eu dou um clique direito, vou formatar a forma, e aí eu posso colocar um retângulo sem preenchimento, com um preenchimento sólido, ou seja, é uma cor só, e aqui eu escolho qual é a cor. Por exemplo, um vermelhão, nem sei se vai ficar bom. E aqui é que é o tchan do negócio. Eu aplico uma transparência. Olha o que vai acontecendo lá. Ele ficou daquele jeito. Não sei se o vermelho é o ideal. Vamos pensar numa outra cor aqui, né? Se fosse azul, ficaria assim, mas eu quero dar um destaque, eu quero dar um impacto. Como eu quero dar um impacto, eu vou pensar numa cor que causa um impacto. Dinamismo, agressividade, paixão, energia. Então eu vou colocar um vermelho aqui, ó. Eu vou pôr um vermelho e aí eu vejo qual que é a porcentagem de transparência. 0% a cor sólida. Eu vou aumentando a porcentagem de transparência daqui. Então, nesse momento, se eu fizesse a publicação, ela está, claro que sem essa linha vermelha, sem a parte preta, né? Seria isso daqui. E aqui é só um teste, tudo, depois uma demonstração. Na sequência, o que tem lá o nosso modelo? Ele tem um texto, né? Então, vamos colocar aqui, inserir uma caixa de texto. Eu vou escrever aqui fora, ó. Ah, tá. Quero mostrar mais uma coisa para vocês.
Slogan. Vocês sabem o que é slogan, né? Aquelas frases que cada marca tem. Vou passar para vocês, depois tudo isso daqui eu vou passar. Um site que gera slogans para gente. É esse Shopify. Tá? Então eu vou acessar aqui o navegador e vou colocar o site que eu vou passar para vocês. É um gerador de slogans. E aí, alguns são muito legais e outros são ridículos, né? Então, por exemplo, carreira. Não, alguém me dá uma sugestão. Vamos lá. Um tema que a gente vai buscar um slogan para fazer o nosso, que está relacionado aqui com a nossa pista de corrida. Quem tem uma ideia aqui para a gente colocar? Na dica, vocês não vão me ajudar com nada? Atletismo? Atletismo? Ah, tudo bem, a imagem de atletismo. Mas eu queria alguma coisa que fale de, olha, corrida, por exemplo, carreira, invista. Vamos falar de secretariado mesmo? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente colocar aqui, ó, secretária e gerar slogans. Alguns vão ficar legais, outros vão ficar horríveis, né? Então, estou louco por secretária. Não é um bom slogan. Secretária envergonha. Não é um bom slogan. Então a gente sai olhando aqui. Ele vai fazer uma série de sugestões. Vê se vocês acham alguma coisa legal aí, ó. Saborei secretária. Não é um bom slogan. Saborei secretária, né? Pá, pá, pá. Secretária é o que há. Sei lá, vai, gostei desse. Secretária é o que há. Vou usar isso daqui no meu. Então eu vou pegar uma caixa de texto, vou colocar por enquanto o texto aqui e secretária, ó que ele está minúsculo, é o que há. Tem importância. Seleciono, vou começar a aumentar isso daqui, ver se eu não escrevi errado e vou trazer para cá. E aí a gente vai formatar isso como se estivesse no Word. Vou usar uma cor aqui. Quer ver? Eu tive uma ideia aqui, eu não sei se a ideia é boa ou não é. Eu vou aproveitar esse que já está formatado, eu vou selecionar e vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Pronto, aí eu mudo o outro aqui, ó. Secretariado, depois eu vou mudar. Você procura uma carreira? Aqui, fazer assim. Secretária, não. Secretariado é o que há. Muito bem. Aí o que nós vamos fazer aqui, ó? É quase um Word isso, né? Vamos dar formas, cores para isso daqui. Vamos ver se o branco vai ficar legal. Eu vou diminuir um pouquinho a transparência. Aí o branco fica mais destacado, fica mais legal. Colocar um negrito, tá? Não sou especialista, já dá para perceber, né? E aqui, ó, eu vou inverter. Eu vou colocar o fundo branco com as letras da mesma cor desse vermelho que está aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Então, preenchimento da forma. Eu vou colocar o fundo. Primeiro eu vou mudar. Ah, dá. Primeiro eu vou colocar o fundo branco e a fonte eu vou selecionar uma cor. E eu quero pegar essa cor aqui, ó. Então, eu clico, pego o conta-gotas e ponho aqui, ó. Pum. Olha lá, ó. Se ficou legal, se vocês gostaram, eu não sei. Mas são ideias. Esse vermelho aqui está parecendo o vermelho do Banco Santander. Vamos aumentar essa fonte aqui. Eu vou dar um... Aqui é só o trabalho de... Ah lá. Aí eu vou aproveitar e vou pôr aqui embaixo ETEC Ribeirão Preto.
Aqui embaixo, vou selecionar ETEC Ribeirão Preto. Tá pronto. E aí você pode inventar, pode fazer, pode criar alguma sugestão a mais, tudo. Isso daqui está salvo. Esse arquivo aqui vai ser um arquivo. Então eu vou salvar lá na pasta que eu vou passar para vocês, que tudo que eu estou fazendo hoje eu vou passar para vocês. Material, na pasta do secretariado, aula 1 de PowerPoint, e eu vou chamar de minha apresentação. Ele vai pedir para substituir. Tá, só que esse daqui é um arquivo PowerPoint, né? Eu não posso publicar lá no Instagram um arquivo PowerPoint. Eu tenho que publicar, eu posso publicar uma imagem ou um vídeo. Então, nas próximas aulas, nós vamos aprender a utilizar o PowerPoint para criar um vídeo para ser publicado numa rede social. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou dar um comando salvar como e, na hora de salvar, eu vou mudar o tipo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, ao invés de salvar como apresentação do PowerPoint, eu vou salvar num desses formatos aqui, ó, por exemplo, JPG ou PNG. Isso aqui são imagens. É arquivo como se fosse foto. Então, eu vou salvar. Ele pergunta, cada slide, é que eu só tenho um slide nessa apresentação, cada slide vai gerar uma imagem. Né? Então, tanto faz aqui eu responder todos os slides ou apenas esse. Eu vou clicar em apenas esse e foi salvo. E aí eu já posso até fechar o meu PowerPoint, posso fechar aqui, posso fechar, vou fechar quase tudo, só não posso fechar o Teams. Né? E o arquivo, aí a gente fica atento aqui ao seguinte, ó, o arquivo minha apresentação do tipo JPG é o arquivo imagem produzido que a gente poderia publicar. Você procura uma carreira, secretariado é o que há. Aí poderia colocar aqui data do vestibulinho, vem estudar conosco, aqui poderia ser uma outra imagem de fundo, tudo. Aqui foi só para a gente ver como fazer o processo. E aí publicar no Instagram, né? Aí já é fácil, publicar no Instagram é super tranquilo. Tudo bem? O que vocês acharam? Ó, chegou mais alguém aqui, ó. A Eduarda, Ana Beatriz. Oi, Ana Beatriz, tudo bom? Tudo jóia? E aí, tudo bem? Vocês entenderam qual que foi a proposta, assim, bem simples? Então, ao invés de usar o PowerPoint para criar uma daquelas apresentações tradicionais, eu criei o PowerPoint usei o PowerPoint para criar uma imagem para ser publicada no Instagram, 600 por 600. Se nós pesquisarmos aqui, ó, no Google, tamanhos de imagens, redes sociais, vamos ver se assim vai dar certo. Professor, eu não queria te interromper, mas só para responder seu oi. Oi, tudo bom? Tudo bom com você? Também, tudo jóia. Ó, tamanhos de imagens para redes sociais 2020, guia completo. Nem sei se isso daqui tá bom, mas vamos ver aqui, ó, se isso daqui vai ser útil. Então a gente pesquisa e olha, vamos ver, teríamos que, ó, imagens para Facebook, tamanho. Para Instagram, vamos ver o que ele fala aqui do Instagram, se eu acertei falar que é 600 por 600? Então, deixa eu ver. Olha lá, imagem de perfil, 720 por 720. Post no Instagram, ele está sugerindo 1080 por 1080, quer dizer que a informação que eu tinha já está desatualizada, né? E aqui ele explica tudo, como fazer. Vamos ver outra rede social. Opa, aqui. Vamos pegar aqui do Facebook, por exemplo. Se eu for fazer uma publicação no Facebook, tamanho de imagem, vamos procurar. Olha lá, ó. Imagem de capa, 851 por 315. Aí eu expliquei para vocês o que é pixel, né? Como ver o tamanho de uma imagem. Para grupos, né? Para publicar eventos, imagem do perfil 180, para fazer postagens com imagem, postagens com link imagem, postagens no history, tem tamanho aqui para tudo, né? Olha lá, aí vem a informação. É claro que não é a área de vocês, então fala em pixel, fica um pouco
no começo fica um pouco confuso, né? Mas é só começar a trabalhar com editores de imagens que as coisas começam a sair. Dá para usar o Paint legal para dar o pontapé inicial. Então é isso aí, tá? Bom, a parte a ser explicada, essa introdução, o que eu fiz? Introdução à produção PowerPoint de uma maneira diferente. Por hoje, a parte está concluída. O que vocês vão fazer? Uma publicação Facebook. Desculpe, uma publicação Instagram. Pode usar, apesar dele ter sugerido outros tamanhos, pode usar 600 por 600, não tem problema. E aí, posso ser maldoso ou vou ser bonzinho? Vai ser bonzinho. Com certeza. Então, vou ser bonzinho. Vocês vão fazer duas coisas para entregar. Vocês vão entregar a imagem aqui no Teams e vocês vão publicar a imagem no Instagram e vão me marcar. Ai, senhor, misericórdia. Que vergonha! Não, pode colocar lá, ó, meu trabalho de aplicativos informatizados. Vai lá ver no Instagram. No meu Instagram tá cheio de... Deixa eu parar de gravar, que a gente já encerrou a parte de conteúdo. Peraí. Vamos encerrar a gravação. Perfeito.